Muito boa noite, cai a noite aqui, então agora podemos as considerações, os cumprimentos. Então o assunto vai ser o seguinte, uma complementação, na verdade um derivado dos outros dois vídeos, que vai ser Aqui se faz, aqui se paga e serpente emplumada. O que tem a ver um assunto com o outro? Aqui inclusive eu coloquei uma indígena, uma guerreira asteca, uma amazona, que é a mãe terra. O que seria a serpente, né? A serpente, ela tem uma conotação, ela se arrasta pela terra, né? A gente fere a sua cabeça, porque ela tem a conotação lá com Lúcifer, que deu a mente, todas essas coisas. E a águia é o seu irmão, né? Micael, então na cultura asteca, Quetzalcoatl. E o que seria, né? Isso seria a serpente. E a águia seria Huitzilopochtli, Porracho, seria o deus águia, né? Até um simbolismo até de Aquibel, se for fazer linkagens assim mitológicas. E isso tudo tem a ver com vida e morte, né? Astutez e vigor, né? Amor, vigor. Por exemplo, a, o simbolismo de Quetzalcoatl é o mal dentro do bem e o bem no mal, né? Então vira uma serpente que voa, né? É que nem nós, temos a malícia, mas é através da rebeldia que se salva, ok? Também tem uma conotação com vida e morte, né? A águia é a liberdade e a cobra é a morte, né? O veneno, aquilo que ceifa, que ataca. Como diz a litania católica, né? Que o mestre Kabir tinha que escolher entre vida e morte. Só que nós não podemos escolher enquanto estamos aqui, os mestres até podem. Então, isso também vai mexer com um assunto chamado dá para mexer em karma? Dá para transformar karma em dharma? Vamos dizer, se você agora deixar de pagar a luz, vai continuar energia elétrica na sua casa? Você não é obrigado a pagar porque alguém trabalha para que a luz chegue a você? Sim. E também outra coisa. Seria injusto, por exemplo, um pai, antigamente ele abandonava os filhos. Agora tem leis rígidas e até inafiançáveis para o pai suprir os alimentos, o que vamos chamar de pensão alimentícia, para seus filhos. Vamos dizer que ele deixe de assistir os filhos, como esses filhos até certa idade vão, né? Claro que mulher deveria pagar também, né? Isso também está desequilibrado ainda, mas vai chegar lá. Então é o seguinte, o ato que eu fiz, o ato sexual não está errado. O problema é você não cumprir o prometido, né? Você acordou, acertou, né? Contraiu um contrato kármico de uma relação. Sai uma terceira coisa, porque a natureza ela nos engana, né? Junta duas para sair uma terceira, a mesma coisa. Quetzal e Huitzilopochtli, ao se juntar, se transforma em uma terceira coisa, uma serpente emplumada, né? Uma evolução de duas coisas. Uma serpente que pode voar, né? E uma águia que pode ter, vamos dizer, a firmeza das presas de uma serpente. Então daí, voltando ao exemplo que eu faço entrelaçados bem para confundir as cabeças, que é confundindo é que se acerta. Esse pai, então o que acontece? Tudo que os homens foram, né, na época antiga, dos abusos, machismo, tudo mais, ele tem que resgatar como? Por todos aqueles pais que abandonaram os filhos, porque antigamente se abandonar o filho, tu não conhecia teu pai. Agora ele é obrigado a ser presente. Então tu não vai pagar uma pensão por apenas medo
da lei, né? Porque se tu não for fazer por amor, nem faça, né? É melhor tu comer de graça na cadeia. Que nem eu pago porque eu amo, filho, eu me preocupo, né, com sua sobrevivência. Então, esse cidadão não fez crime nenhum, né, só coabitou com uma fêmea, deixou o filho por aí, abandonou a mulher. Aí ele quer se sair bem. Então, quer dizer, esse exemplo é o maior exemplo que não dá para mexer em karma, ok? Faz, mas depois não paga, não cumpre. E se você não pagar, vai preso. Então não tem como fugir de karma. O que eu posso fazer é pagar o karma. Se eu pagar, eu não devo. Então ninguém vai vir contra mim. Estão entendendo? É para isso que serve o corpo. Para você fazer ou não fazer. É um limite de livre-arbítrio físico que você tem. Então, a questão também né, de livre-arbítrio, o livre-arbítrio está só num parâmetro de você ou melhorar ou estragar. Só isso. Que nem os índios. Veja ali as flechas. Eu contei a história aqui na Atlântida. As pessoas, quando começaram a se perverter, começaram a se atacar com os dedos. Era poderes mágicos. Porque era tudo aberto. Que nem aqui, se eu apontar para vocês, se vocês vissem o meu astral, e eu tivesse com certo ódio de vocês, eu apontaria, sairia raios, né, de matéria astral do meu dedo. Astral, não físico. Como o físico não adianta, a não ser que tu empurre assim, o índio começou com a flecha. Para dar cabo de, vamos dizer, de uma defensiva física contra outro irmão semelhante, que não é igual, que tipo vem te ameaçar. E depois fizemos com as lanças, né, e tudo mais. São tudo remanescentes atlânticos, né, daquela parte atlântica é resto, por isso que eu digo, o planeta Terra é um resto. E a questão da sexualidade, tá, que é bom enfatizar, que não dá para falar em lugar nenhum, e aqui não temos crianças. Se o camarada, vou voltar a dizer, se o camarada ele pensasse na sexualidade racionalmente, ele não se atrairia pela contraparte. Por quê? A razão, ela entende de estrutura da matéria. Ela não entende talvez de coisas, né? Ela não é uma psicoponte ainda assim que ligue céu e terra. Eu digo o espiritual e o material. Mas deveria ser. Ela entende, o academicismo se ocupa, né, é uma parte da mente muito cerebral ainda, muito 3D, que se ocupa de estrutura da matéria, estudar tecidos. Você olharia para uma mulher, e uma mulher olharia para um homem, como? Aí é tecidos, soa, fede, tem mau hálito, chulé, tem isso, tem aquilo. Ah, estou pegando em, né, um corpo cheio de vísceras, né, com oleosidade. Essa pessoa está deixando a mortalidade em mim, ao me tocar. A gente solta por aí, todo mundo pisa em cima e a gente se acha super limpinho, não é mesmo? Então, o que é errado, o que é certo, né? Quando você paga, você não paga, muitas vezes, o que você está fazendo nessa atual vida, nessa vida. Por quê? Porque é a mesma coisa, você trabalha para depois receber. Você adquire alguma coisa, você paga depois de 30 dias. Senão você compraria à vista. Então não precisava existir crédito. Então ninguém teria crédito na praça. Como a gente tem crédito, a gente pode pagar depois. Pode fazer o que tu quiser agora. Não é nem tudo, porque tu não consegue. Não consegue nem dominar os elementos fora, estando eles em essência dentro de si. Só que dentro de si eles estão inteligentemente distribuídos. Então o que acontece? Aqui você sempre vai ter o resultado do passado. E você esquece para não ser tão sufocado, tão doloroso.
Porque se você lembrasse, porque todo mundo quer ser rei. Todo mundo que eu falei que diz que acessou sua vida passada é rainha no Egito ou rei na Arábia, não um sultão, né? E tem lá seu harém com as suas odaliscas, né? Que até atribui por que hoje ou as mulheres não o querem ou todas o querem, né? E as mulheres superpoderosas do Egito, né? Estão todas aí. Não tem um que trabalhou limpando latrina do Nilo. Então, é até um fator de compaixão, né? Um teor divino, é uma característica divina. Você pagar depois. Então você está pagando agora e você daí é o seguinte, como você não lembra da outra vida passada, sabe o que você faz? Você terceiriza, você vai culpar traumas da infância, abuso, o pai, a mãe, o cachorro, o gato, o vô, a avó, tataravô, tatara não sei o que. Só que antepassados passaram. E você ainda está aqui. E não são eles que estão aqui no seu ouvido aqui. Bibibi, bibobobó, né? Aí você vai para uma clínica ou para um grupo de autoajuda que não sabe o que faz, porque você mesmo decidiu monadicamente, espiritualmente, antes de entrar aqui, a fechar os arquivos aqui.